Invocando a proteção divina, declara aberta a 25ª sessão ordinária do ano em curso. A Câmara Municipal, em sessão histórica, decretou a perda do mandato de Fernando Brandão, do PR. Solicito a leitura do relatório final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, relatório final. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Presidente, vereador Joacir Testa, PDT. Relator, vereador Dilmair Calegaro, PSDB. Membro, vereador Tony Lennon, PMDB. Foram 13 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. Nenhum vereador votou para defender Brandão, que foi acusado de receber mensalinho da ex-ouvidora da Câmara, Nilza Assunção, na legislatura passada. A Câmara decidiu que Brandão quebrou o decoro parlamentar. Conforme a Lei nº 8.429/92, consideramos 3 tipos de atos de improbidade administrativa, sendo aquele que causa enriquecimento ilícito às custas da administração pública, no artigo 9º, aquele que causa prejuízo ao erário, no artigo 10º, e aquele que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11º. Postos os termos conforme explanado ante ao mérito, Silvanido estaria com ponto assinado até o dia 20, sendo o vereador conivente em tal prática, pois assina firmando por verdadeiras informações ali prestadas, comete ato de improbidade. No mesmo enquadramento, ao obter vantagem indevida, pois a ex-servidora Lúcia Souza e Viviane Bugarelles, ambas lotadas no cargo de assistente parlamentar 2, assinam ponto, sendo ambos avalizados por Fernando Brandão, devendo Lúcia de Souza estar à disposição do presidente da Casa, no mérito já fora comprovado o ilícito. Notadamente, o parlamentar faz descaso das normas, procedimentos, resoluções e demais dispositivos jurídicos administrativos da Casa de Lei. Prova de tal é a manutenção de estagiários ilegais sem a anuência do órgão competente. Em último fato a ser apreciado, consta a investigação em curso acerca de fraude de documentos, desvios de recursos públicos para finalidades pessoais, correlatas à ex-diretora de Cultura Letícia Vieira. Ao entender desta comissão, este seria um assunto pessoal grave que o vereador questiona a Weder Moura Zemuner. Todavia, não chegou a esta comissão os documentos solicitados, portanto, não sendo possível certificar a veracidade de tais fatos. Portanto, em relação ao item, prevalece o princípio de indúbio pro réu. Não há duvidadas que o parlamentar falta com decoro, comete atos de improbidade administrativa, bem como comete prática de irregularidades graves no desempenho do mandato. Entendemos que as condutas mencionadas são uma ofensa aos padrões éticos e morais da sociedade, imputando à Casa o descrédito. Relatamos estar em curso de investigações sobre sigilo no MPE, ressaltamos a dispensabilidade de examinar prática de infração penal, todavia esta comissão seguiu o ordenamento jurídico e encaminhará ao judiciário denúncia dos indícios de ilícitos aferidos por esta comissão, em detrimento aos indícios convincentes de atos ilícitos e às expressivas contradições presentes na versão apresentada pela defesa. É inevitável a conclusão pela velocidade da apresentação. Cometeu o vereador Fernando Eleodoro Brandão, inciso 1, atos de improbidade administrativa. A. Causou dano ao erário ante a informação inconsistente nas folhas de ponto. B. Atentou contra os princípios da administração pública. Segundo, prática de irregularidades graves no desempenho do mandato e dos encargos decorrentes. A. Cometeu a pessoa estranha ao local de trabalho o desempenho de encargos de sua competência e de seus subordinados. B. Abusou do poder em detrimento do cargo pelo uso de servidores do Legislativo em atividades não inerentes ao exercício legislativo. Terceiro, quebrou a ética e o decoro parlamentar. A. Agindo de forma ativa, passiva, omissiva, em condutas ilegais, imorais, antiéticas, socialmente e politicamente reprováveis. B. Sendo omisso e passivo ante a atividade não inerentes ao exercício do cargo e função durante o horário de trabalho e abusando da carga horária de seus servidores. C. Sendo omisso e passivo ante a prática de extorsão de parte ou de todo o salário de servidores e ou prática de agiotagem atentatórias às leis. Nos termos da Resolução 9/2013, artigo 4º, inciso 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar,
Considerando o disposto no artigo 256, parágrafo 1º, inciso 3º, ainda sobre observância à Lei Orgânica Municipal, artigo 22, inciso 2º, e Decreto-Lei 2001/1997, artigo 7º, incisos 1 e 3, ante ao exposto, a presente comissão processante vota unânime pela perca do mandato do vereador Fernando Eleodoro Brandão. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Sinop, em 12 de junho de 2017. Assinam os vereadores Joacir Testa, Dilma Calegari e Tony Lennon. A defesa foi feita pelo advogado Wilson Paulo Vargas e, em seguida, pelo próprio Brandão. Wilson apontou que a Comissão de Ética teve interpretação errônea e ilegal ao pedir a cassação. E aí, senhores, quando eu falei tribunal de exceção, foi um erro crasso, não deliberado, não proposital, mas as falhas da nossa lei. As lacunas que a nossa lei traz e as diversas interpretações, muitas vezes equivocadas, de todos nós operadores do direito. Pois todos nós somos humanos e passíveis de interpretar de forma variável. Mas nesta matéria, não há discussão doutrinária, não há discussão jurisprudencial. Nossos tribunais são bastante claros, a lei é bastante clara. Não compete ao Poder Legislativo processar e julgar casos de crise comum, principalmente julgar. Fernando Brandão, em discurso na tribuna, pediu que a sessão fosse encerrada, sem a votação, após seu advogado apontar as falhas jurídicas. Infelizmente, senhor presidente, eu não gostaria nem de continuar a minha defesa, e eu gostaria que houvesse a grandeza de Vossa Excelência, da mesa diretora, de encerrar essa sessão para corrigir esses procedimentos. Brandão esperou a resposta do presidente Ademir Bortoli, que imediatamente se posicionou. Todo o respeito que nós temos por Vossa Excelência, o vereador Fernando, gostaria que Vossa Excelência continuasse com a vossa defesa. Ok. A votação foi aberta. Cada vereador pronunciou seu voto após a leitura da acusação, dos pronunciamentos e da defesa de Brandão. O presidente Ademir Bortoli foi o primeiro a votar e se posicionou pela perda do mandato. Nesse momento, daremos início à votação da infração 3C, articulada na denúncia e apresentação no relatório final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, em votação nominal e em ordem alfabética. Peço licença aos senhores vereadores e vereadoras para votar aqui da presidência. E em consonância com a infração 3C do relatório, eu concordo que o vereador Brandão foi omisso e passivo ante a prática de extorsão de parte ou todo o salário de servidores. Portanto, nosso voto é sim. E pela ordem... Mesma decisão foi tomada por Adenilson Rocha. Presidente, pela omissão, concordo com o relatório. Billy Dal Bosco. Sim, senhor presidente. Célio Garcia. Sem querer fazer politicagem, indo de acordo com o relatório com o que eu vi aqui, meu voto é sim. Dilmair Calegaro. Como relator do mesmo, voto sim, presidente. Joacir Testa. Como presidente desta comissão, mantenho o meu voto, sim. Joaninha. De acordo com o relatório também, senhor presidente, meu voto é sim. Leonardo Viseira. Senhor presidente, voto favorável ao relatório. Sim. Lindomar Guida.
Senhor presidente, conforme o relatório, meu voto é sim. Luciano Quitolina. Meu voto é a favor do relatório, voto é sim. Maria José. Sim, senhor presidente. Professora Branca. Senhor presidente, meu voto é sim. E Tony Lennon. Como membro dessa comissão, senhor presidente, meu voto é sim. O vereador Edivaldo Costa foi o único que se absteve de votar. Senhor presidente, eu respeito todos os colegas e os votos e eu vou me abster de votar. Brandão votou contra o pedido. Pela justiça, não. A sessão durou mais de 3 horas e o auditório estava lotado e alguns moradores levaram faixas criticando a corrupção. O projeto de resolução número 7/2017, que decreta a perda do mandato do vereador Fernando Eleodoro Brandão, está aprovado em votação única. Solicito à secretaria que a ata dessa sessão seja lavrada consignando a votação dos vereadores sobre a infração, sobre o projeto de resolução e sobre o parecer, que seja expedida e publicada a resolução e que a Justiça Eleitoral seja comunicada sobre a decisão. Agradecendo a proteção divina e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. O primeiro suplente que será convocado é Remídio Kunz, que já foi presidente da Câmara e atualmente é secretário municipal de obras. Ele ainda não se pronunciou se pretende ficar na secretaria ou se assumirá no Legislativo.